Muito bem, essa é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Vou colocar aí para você, futura.org.br. Você pode acessar e conferir também a nossa programação na tela do seu computador. Todas as tardes estamos aqui ao vivo. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre a profissão de atleta. Sabemos que é recorrente entre as crianças a vontade de ser um esportista. Entre os meninos, principalmente, jogador de futebol normalmente é citada como a profissão dos sonhos. Mas a vida de um profissional do esporte não é brincadeira. A satisfação em torno da prática esportiva vem acompanhada da expectativa de reconhecimento, da fama e da ascensão social que a exposição pública de um talento pode trazer. E quando a carreira não acontece de acordo com os planos, as pressões sociais, psicológicas e físicas com as quais os atletas têm que conviver, podem provocar consequências que duram por muito tempo. Então, para discutir esse assunto, recebemos aqui no estúdio a Daniele Seda. Ela é psicóloga do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam da Marinha do Brasil. Ao meu lado também está aqui com a gente o Antônio Carlos Rodrigues Júnior, que é ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira de Sub-20 de futebol e hoje estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense. Logo mais a gente conversa também com o Honor de Almeida Neto, que é sociólogo, professor, doutor e coordenador do curso de Ciência Política da UBRA, a universidade lá no Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe aqui da nossa conversa mandando mensagens, comentários, opiniões pra gente. Você sabe que tem as redes sociais como opção aí para entrar em contato diretamente conosco aqui no estúdio. Então acesse aí o facebook.com/canal Futura Oficial que eu coloco na sua tela. Você pode aqui já encontrar este post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também aproveite para mandar tweets pra gente marcando aí @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue 0 operadora 21 2273 5020, números que estão aí na tela para você, enquanto você manda o seu recado, dá o seu alô, que para a gente é duas boas-vindas aos nossos entrevistados. Daniele, tudo bem com você? Bem-vinda. Bem, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, boa tarde. Beleza? Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. Quero começar ouvindo o Antônio, que começou a jogar com 8 anos de idade, Antônio, futebol profissionalmente? Exatamente. Eu comecei a jogar com 8 anos de idade o futebol de salão, a partir da iniciativa do meu pai, que me levou para jogar inicialmente no Clube do Vila Isabel, e depois passei por Fluminense também, e depois aos 12 eu ingressei no futebol de campo no Flamengo. E chegou até a seleção sub-20 brasileira. Exato, tive o prazer e o privilégio de jogar pelo Brasil quando tinha 19 anos de idade na seleção sub-20. Sim. E agora muita gente que assiste a gente, muitos garotos que sonham em serem jogadores de futebol, imaginam por que o Antônio largou as chuteiras, estava aí começando uma carreira promissora, jogando profissionalmente, o que é o sonho de muita gente que imagino esteja assistindo a gente. O que bateu na hora, na hora eu não imagino que seja uma decisão de uma hora para outra, mas o que foi o fator determinante ao longo do tempo que fez você mudar de ideia e decidir que não era o que você queria para a sua vida, Antônio? Sim, não é uma questão tão fácil que eu possa falar em 3, 4 minutos, mas basicamente o que me fez tomar a decisão de trocar de carreira foi você conseguir pensar a sua carreira junto com a sua personalidade, com os seus objetivos de vida. Eu percebi que a carreira de jogador de futebol ela não me traria toda a satisfação, toda a realização pessoal que eu gostaria de ter assim, como pessoa, como cidadão, como ser humano. E foi uma questão de perfil mesmo, de você adequar sonhos com a realidade de uma profissão. Sem dúvida. Bom, vou mostrar aqui agora para você de casa o livro da Daniele Seda, que está na minha mão, Futebol, da Invisibilidade ao Reconhecimento Social. Vou deixar aqui. Daniele, o caso do Antônio ele é único, não só porque ele decidiu deixar a carreira de jogador profissional, porque normalmente quando os meninos decidem ou a família pressiona para que deixem a carreira é quando não estão sendo tão bem sucedidos. No caso dele, ele estava bem encaminhado, digamos assim, e viu que não tinha a ver com ele. O que você consegue perceber, identificar que normalmente é fator determinante para um aspirante atleta ser bem sucedido ou não? O caso dele é raro, né? Até porque a origem dele é diferente. Então, jogar futebol foi uma decisão desde o início, deixar de jogar futebol também foi uma escolha.
muitos desses jovens que têm esse sonho, é um sonho único, é um único sonho disponível, ser jogador de futebol. Então, começa sendo incentivado logo pela família, ou é o esporte que tem disponível em uma Vila Olímpica ou uma escolinha mais próximo. E quando deixar de jogar futebol, nunca é uma escolha, né? Ou é uma necessidade da família, por um retorno financeiro, e aí o atleta ou o jogador tem que começar a trabalhar, ou então o alistamento militar nos 18 anos. Então, se o jovem, que é a maioria no futebol, que é de uma classe mais baixa, né? A gente vê o Antônio diferenciado, ele fala muito bem, ele vem a origem dele é diferente do 95% que busca no futebol o sonho de ser jogador de futebol e ascender socialmente. Então, ele vem de uma origem mais humilde, normalmente ele mora em comunidade, ele é afrodescendente, então o futebol é a única via para ascender socialmente. E ele vai buscar nisso durante a juventude dele toda, de todas as formas possíveis. Vai abrir mão de muita coisa, a escola, né, a educação formal vai ficando às vezes preterida em prol desse sonho. E quando ele já está chegando próximo, né, dos juniores, do profissional, se ele não está num time de camisa, se ele não conseguiu viver do futebol, ter algum retorno financeiro, o alistamento militar se bate na porta e mostra para ele que o sonho talvez não seja realidade, o sofrimento psíquico é grande, porque não tem outra escolha, né? Se olhar, não conseguir subir e ser jogador de futebol. Que alternativas eu tenho? Normalmente não são alternativas tão boas quanto o do Antônio, de fazer uma universidade, de se tornar engenheiro, de ter um ensino superior. É um trabalho subalterno, ou um bem subalterno se não conseguiu terminar o colegial, né? Então, nem sempre, normalmente não é uma escolha. São menores possibilidades de escolha, né? Antônio, em relação a essa questão do estudo, ao longo desse tempo em que você começou a jogar, como era isso? Você nunca deixou de estudar? Você conseguia distribuir de forma efetiva a questão do tempo de dedicação ao futebol e aos estudos? Sim, até no caso, a oitava série, agora 9º ano, eu consegui levar bem. Eu consegui estudar em bons colégios, através de incentivos dos meus pais também. Mas começou, a partir de um momento, a ter que dividir mais esse tempo e o futebol começou a influenciar mais na minha educação. Eu fui obrigado a sair de um colégio reconhecido para um colégio de um nível educacional mais fraco e foi a partir daí que eu comecei a dar prioridade ao futebol, até porque naquele momento eu me via como jogador de futebol, era meu desejo, meu sonho de ser atleta e eu segui esse sonho assim, intensamente, dedicando todos os meus recursos a ele. Nessa época você tinha o quê? Uns 14, 15 anos? 15 anos. 15 anos. Tentei fazer uma faculdade enquanto eu era atleta ainda, mas não foi possível porque eu tive uma viagem de 2 meses e acabei perdendo o período todo e um investimento de R$800 por mês. Ou seja, eu percebi que assim, apesar de eu estar dividido entre o futebol e os estudos, assim, como acho que deveria ser, o certo naquele momento seria eu aplicar toda a minha energia, todo o meu entusiasmo no futebol para poder ter sucesso na carreira, que até então era o meu maior objetivo. Muito bom. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Honor de Almeida Neto, ele é sociólogo, professor doutor e coordenador do curso de Ciência Política da UBRA, no Rio Grande do Sul. Honor, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Olá, boa tarde. Boa tarde para você e para os seus convidados e para os telespectadores. Boa tarde. Então, a gente sabe que numa das suas pesquisas, intitulada O Preço da Bola, você investigou a formação de crianças e adolescentes nas categorias de base de um clube de futebol aí no Sul. Então, conta pra gente qual é o preço da bola para esses jovens aspirantes a estrelas do futebol. Ok. A pesquisa que eu realizei foi junto ao Internacional, aqui as categorias de base do Internacional. Realmente o preço da bola é um preço muito alto. É muito pequeno o número de crianças que começam no clube e que conseguem se profissionalizar. Há uma série de pressões para as quais a criança e o adolescente precisa suportar. Eu nunca esqueço de uma criança que eu entrevistei que tinha 9 anos, que ele me disse assim, quando eu era criança, eu perguntei, mas se tu era criança, tu tem 9 anos de idade? Aí ele me disse, que futebol não é coisa de criança, ele disse, né? Então, há um conjunto de pressões para as quais a criança tem que suportar e realmente os próprios preparadores físicos, treinadores dizem que vence quem tem o brilho do olho. Você já deve ter ouvido sobre isso.
Essa pressão, ela começa com relação ao corpo, né, porque o esporte de alto desempenho incide diretamente sobre o corpo, então a capacidade de suportar dor, capacidade de suportar o ritmo de treinos, não é, esse processo de domesticação do corpo que o futebol e todos os esportes de alto desempenho fazem. A frustração que também foi colocada com relação à pressão dos pais, porque há uma projeção muito grande, a própria Daniela referiu, uma projeção muito grande dos pais sobre as crianças, né, para que eles vençam. Então são pais aí, muitos deles ex-atletas ou que não venceram no futebol. As próprias crianças e os atletas referem, bom, eu tenho que retribuir aos meus pais todo o investimento que foi feito, não é? E realmente é um investimento. E com relação à relação com a escola, embora, como a doutora referiu, tem uma possibilidade de mobilidade social, mas no futebol, que a criança de periferia não tem, a relação com a escola é muito problemática. O próprio relato do atleta aí, ele referiu, chega uma hora, um momento em que ele tem que fazer uma opção entre o esporte e o estudo, né? E na fala das crianças, a relação o que a escola é importante para ti, eles sempre relacionam a escola com o futebol, para eles aprenderem a dar entrevistas, para saber lidar com dinheiro, para aprender outras línguas, para conhecer outras culturas. Quer dizer, a escola não é prioridade, né? E aí acaba que grande parte, a maior parte dessas crianças não vence, né? O glamour, o sonho, esse mito, esse imaginário que envolve a fama do esporte, do futebol, ele na prática, ele é muito nocivo, no caso das crianças e adolescentes, porque é um número muito pequeno e cada vez mais difícil é de vencer, porque o espaço de promoção do atleta, no caso do Inter, por idade, eram 30 atletas e a oferta é cada vez maior, com atletas do exterior, de todo o Brasil, vindo de todo o Brasil, não é? Então, realmente é uma dificuldade muito grande de vencer no futebol. Uma série de privações. Eu diria que aquele que vence, como o próprio entrevistado de vocês aí que venceu no futebol, ele é quase um herói, porque a possibilidade de dar errado nesse investimento é muito grande, até por se tratar de um jogo também, né? Que há que ter muita sorte sobre isso. Não depende apenas da performance do atleta, mas assim, de toda a conjuntura da equipe, do time e tudo mais. Honor, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar a Daniele para repercutir um dos pontos apresentados pelo Honor aqui em relação à pressão que essa criança que ele entrevistou, dizendo que não era criança aos 10 anos de idade. E a gente pensando dentro dessa estatística, que grande parte dessas crianças que aspiram a serem profissionais não vão ser bem-sucedidos, porque, enfim, não há vagas para todos, infelizmente. Neymar é um em tantos mil ou milhões no mundo inteiro. De que forma essa criança que sofre toda essa pressão, que já não se vê como criança aos 10 anos, que não teve acompanhamento e um investimento de tempo na escola, quando chega na adolescência e na vida adulta, que preço é esse investimento lá atrás de só investir na bola, só investir no futebol, a vida dela vai cobrar? E não tem vaga mesmo, só são 23 vagas na seleção brasileira. Mesmo assim, menos da metade joga como titular o tempo todo, né? Então... Isso, só poucas substituições, né? É um preço muito alto. Eu trabalho em outras modalidades e o que eu observo na minha experiência é que o futebol é o que tem uma lógica mais perversa, né? Essa lógica da peneira. E o ganho indireto que se tem em outras modalidades é muito pequeno no futebol. Acho que ele acaba, muitas vezes, produzindo mais sofrimento do que... Porque só quem vence é quem passa nessa peneira que é muito fina. Só quem consegue ser jogador de futebol profissional e viver daquilo. E o exército que fica de fora, normalmente investe muito e não tem esse ganho direto, que é uma bolsa universitária ou um próprio bolsa atleta, viagens, você conseguir ter um ganho de capital cultural, né? Então, só quem ganha é quem consegue ascender muito. Quem vai ficando pelo caminho, na realidade, deixou de investir na escola, porque muitas vezes essas crianças de 9 anos, 10 anos, que é uma iniciação muito precoce no ambiente esportivo, consegue balancear, nem consegue balancear, né? Fica na corda bamba entre, às vezes, o futebol de salão em um turno, o futebol de campo no outro turno, e a escola fica dividida no meio, e muitas vezes preterida. Eu já tive relato de um pai, no treino da noite, falar que o menino, ele não foi para a escola à tarde, porque no treino da manhã ele passou mal. Então ele deixou de ir à escola para ir no treino da noite, porque o futebol não podia
Não podia ter a falta, mas a escola não era prioridade mesmo. A prioridade é o futebol, porque é a saída daquela vivência subalterna de visibilidade social, de vulnerabilidade social. E em outros relatos também, quando trabalhando com esses jovens, qual o seu sonho, né? Jogador de futebol é unanimidade. Tá, e se não for jogador de futebol? Não, eu vou ser jogador de futebol. Não tem outro sonho disponível. E aí, depois de muito arguir e insistir na pergunta, se eu não for jogador de futebol, até o semblante muda. Se eu não for jogador de futebol, eu vou ter que carregar saco de cimento, igual meu pai. Então, as outras realidades são muito difíceis de serem toleradas. Então, o que sustenta aquele indivíduo feliz, contente, é o sonho de ser jogador de futebol, mas infelizmente esse sonho... a gente sabe em qualquer área da vida, né? Você depender ou apostar todas as suas fichas em um único sonho, seja na área profissional que for, e você não ter perspectiva de opções em nada, isso vai trazer uma frustração muito grande, até problemas psicológicos muito sérios, né? Ainda mais tratando-se de uma criança. Antônio, você percebia essa questão quando criança, de uma pressão no meio, muitos pais levavam, né, os meninos para esses testes e tudo mais, esperando que fosse mudar de vida a família inteira por conta de uma criança? Sim, a pressão ela é sentida a todo momento, até porque, como já foi dito, já foi comentado aqui, a competitividade, a relação candidato-vaga nessa indústria que é o futebol, ela é altíssima, se não for uma das mais altas do mundo. E a criança, ela se torna realmente um profissional a partir do momento em que ela pisa no gramado e se torna federada, porque a partir dali você já está competindo, você já está se formando, se capacitando enquanto profissional, então você já é de fato um profissional. E agora, a gente está falando muito do futebol, da dificuldade, mas só queria ressaltar que é uma carreira linda, assim, é um esporte maravilhoso para se praticar, é um ambiente que você aprende muito com relacionamento interpessoal e autoconhecimento também, porque ao ser exposto a diferentes pressões, diferentes situações, você ganha um crescimento de autocontrole e inteligência emocional muito forte. Então, eu só ressalto, assim, como a experiência que eu tive, é que você nunca desconecte a sua profissão da pessoa que você é. Assim, o futebol é um caminho maravilhoso, um caminho lindo. Agora, ele não é o único caminho. O caminho mais seguro é você, de repente, buscar o que você realmente quer da vida, sabe? O futebol é só dos caminhos. Sabe? Essa questão de buscar o que você realmente quer da vida, muitas vezes não é nem a opção para muitos jovens e crianças, né? Como a gente está falando aqui da questão, muitos pais têm o sonho, e o Honor, quero voltar a chamá-lo aqui, durante a apuração com a nossa produção, ele citou uma comparação de que os pais de aspirantes a jogador de futebol são como as mães das candidatas a Miss Mirins, né? Explica pra gente que comparação é essa, Honor. No sentido de projetar realmente o seu sonho no sonho da criança. Isso ocorre, na verdade, em outras áreas também, não só no esporte, né? Mas a comparação com a mãe de Miss é aquela que, desde pequena, a criança, né, a menina, no caso, é vestida como uma princesa, como uma fada. Na verdade, a ideia de que o pai projeta o seu desejo, né, na vida do filho. Isso é muito comum, inclusive em esporte de várzea, em futebol de várzea, em futebol de escola. A gente vê aqueles pais enlouquecidos na beira das canchas, etc., das quadras, das competições, extrapolando aquilo que deveria talvez ser o sentido maior, sobretudo do esporte na infância, né? E claro, não estamos falando aqui de alta performance, que seria a integração e não a competitividade aquela destrutiva. Eu queria fazer um comentário com relação ao que o Antônio disse. Realmente é uma carreira linda, os depoimentos que eu tenho das crianças, todos eles sonham em ser jogadores. Eu pesquisei muitos anos a questão do trabalho infantil e caracterizo esse tipo de atividade como trabalho infantil, mas um trabalho peculiar, porque é o sonho realmente de todas as crianças. E realmente, como o Antônio disse, também é um espaço de formação, de instauração de competências e de saberes. Por quê? Porque, digamos, o vestiário de um clube de futebol é mais democrático do que a escola, por exemplo, uma escola particular, né, para um segmento mais abastado. Então, as crianças referiram que eles aprendem nesse ambiente a serem mais responsáveis, a respeitar a hierarquia, a trabalhar em equipe, como o Antônio disse, a lidar com a pressão, afastar das drogas, a ser flexível, a conviver com outras culturas, a amadurecer. Então, realmente é uma carreira linda. O que é importante de se enfatizar é que ela não é, como o próprio Antônio, a Daniela referiu, a única possibilidade, porque, só para você ter uma ideia, em 2008, o Internacional avaliou 10 mil atletas. 10 mil, nós estamos falando ali
para um espaço de 30 no máximo. Então, é um tiro na lua. E sem a gente levar em conta também que quase metade dos profissionais que venceram no futebol recebem até um salário mínimo. E que em torno de 4% recebem mais de 20 salários. Né? E, claro, se a gente for comparar com a possível realidade de uma criança muito pobre, ok. Né? Só o fato de ele já ter passado por um clube, ele vai ter uma possibilidade maior. Mas, realmente, a competitividade é muito grande. Mas é um esporte lindo, maravilhoso, uma carreira excelente. Eu sempre imagino, bom, agora eu entendo, investigando o processo de formação do atleta, como que alguém suporta uma pressão de milhões de pessoas assistindo no estádio lotado. Bom, porque esse atleta foi forjado desde pequeno a lidar com essa pressão, né, com essa possibilidade. Muito bom. Nosso papo aqui tá bom, nós já estamos encaminhando para o finzinho do programa, então quero agradecer muito ao Honor por ter conversado com a gente pelo telefone diretamente de Porto Alegre. Obrigado, Honor, pela sua contribuição no Conexão de hoje. Um abraço. Tá ok, um abraço para você. Muito obrigado. A gente está falando mais aqui sobre a questão do futebol, mas eu quero ouvir da Daniele também em relação aos outros esportes, né? A gente sabe que o atletismo também cobra muito, e outros esportes, a questão do próprio corpo, né? Da dedicação física dessa criança a essa atividade, que muitas vezes ela quer estudar ou quer tentar dividir o tempo, mas, enfim, está tão cansada, se não há essa divisão correta, o acompanhamento dos estudos juntos também, isso pode acabar prejudicando, não só no futebol, né? Sim, mas nas outras modalidades, eu vejo que por ser uma opção, um desejo de praticar aquela atividade, existe um conciliamento maior entre o tempo de treino, de descanso, de escola ou de universidade. Até um apoio maior por parte dos pais que esse atleta continue também nos estudos. E o entendimento até por parte das universidades ou dos colégios de que esse atleta é diferenciado. Mas eu acho que o importante da gente falar aqui também com o que o Honor falou, mas no futebol e em outras modalidades, o esporte sim é um ambiente riquíssimo para desenvolvimento pessoal, humano, moral dos indivíduos, mas ele sozinho não faz nada. Quem faz são as pessoas, o material humano são as pessoas que trabalham com o esporte dia a dia. Então é a comissão técnica que vai diferenciar o trajeto daqueles atletas durante a estadia naquele clube. Né? Se ele vai ter algum ganho moral, como ele falou, né? de desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais, ou se ele vai ser mais um produtor de sofrimento. Eu acho que esse diferencial no fim de uma carreira vai ser como ele foi trabalhado por parte dos profissionais que estão trabalhando com essas crianças e adolescentes. Se vai ser só a lógica do rendimento, aí a gente vai estar falando com muito poucos. Existe sim espaço para a gente trabalhar rendimento esportivo. Eu trabalho com psicologia esportiva voltada para rendimento esportivo, mas a gente nunca pode esquecer também do rendimento humano, né? De produzir esses valores também. Então isso vai valer do profissional que estiver trabalhando, o tipo de trabalho que vai estar sendo feito. Se ele vai estar só na lógica do rendimento, se ele vai estar trabalhando também esses valores paralelamente. E eu acho que tanto o atleta de rendimento quanto o atleta que vai encerrar a carreira mais precocemente só tem a ganhar com esse tipo de trabalho. Quero aproveitar rapidamente e mostrar para você de casa o blog da Daniele, que você pode acompanhar outras atualizações e pesquisas sobre esporte, psicologiaesporte.wordpress.com, está aí na tela para você acompanhar aí, inclusive muitas novidades aqui no mundo dos esportes e outros 2 sites que eu dou como referência para você de casa, para saber um pouco mais sobre visões críticas sobre futebol e não só sobre as notícias que acontecem no dia a dia. Bom Senso, futebolclube.org, é um site interessante para você conhecer um pouco mais aí sobre jornalistas que acompanham a questão do mundo do futebol no país. E ainda tem o outro site que eu vou colocar na tela, que é o da Confederação Brasileira de Atletismo. A gente está estourando já o programa, só queria encerrar com uma fala do Antônio para a garotada que está assistindo a gente, quer ser jogador de futebol, o que é fundamental ali na hora que você está, enfim, pensando em levar a carreira ou a vida pessoal, que dica você pode dar para essa garotada, Antônio? Não, a dica é você amar o esporte, primeiro ponto, amar o esporte, e se for realmente seu sonho, correr atrás. Só que fazer uma reavaliação a cada momento, porque você é muito levado pelo entusiasmo de outras pessoas e não necessariamente é o seu. Então, olha para dentro de você, se for seu sonho, corre atrás, que o futebol é o melhor esporte do mundo. O futebol é o melhor esporte do mundo. Beleza. E queria mandar um beijo para minha namorada também, Raíza, que faz aniversário amanhã. Muito bom. Dado o recado, então, obrigado, Antônio. Foi um prazer receber você aqui.
Obrigado também, Daniele. Muito bom o programa de hoje, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço a você de casa também pela companhia. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Também temos encontros nas representações 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite a gente se encontra lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.